Bem-vindos ao Apartamento Global. Hoje Chloe vai participar comigo dessa gravação, que é uma das residentes dessa casa. E vocês precisam ver, gente, um apartamento tão elegante, tão sofisticado, tem muita arte, muitas escolhas que a gente fez aqui que realmente fizeram diferença nesse projeto. Então eu quero mostrar para vocês com todo o cuidado e delicadeza que a gente sempre traz aqui. Vamos comigo? Olá! Aqui no Apartamento Global nós temos 180 metros quadrados e uma área de sala e área social muito ampla. Eu quero mostrar para vocês tudo no detalhe. Bom, começando pelo hall, esse prédio ele é um apartamento por andar, então o elevador vem direto para o apartamento. Nós não temos porta, não temos nenhum fechamento, ficou diretamente aqui nesse hall. Anteriormente ele tinha um fechamento aqui que nós integramos com a sala. Então aqui a gente tem um pequeno aparador de entrada. A nossa cliente ela é super cuidadosa com a decoração. Então esse vaso lindíssimo também já fica aqui. A gente tem um espelho iluminado logo que a gente entra aqui para ter esse impacto visual. Na lateral uma escultura que também faz essa combinação da madeira escura. Esse projeto, vocês vão notar, diferente dos outros projetos que a gente costuma fazer, ele tem tons mais escuros de madeira. Então, todo o apartamento foi usado esse tom, que é um tom mais forte. A gente tem bastante amadeirado no apartamento, inclusive para fechar as portas, né, que a gente gosta de fazer os painéis. Então, seguindo aqui o hall, a gente tem a porta do lavabo, na minha lateral esquerda, que eu mostro para vocês em breve. Quando a gente entra, a gente tem um impacto visual do apartamento muito interessante, que logo em seguida a gente já tem aqui a área da sala. Seguimos com um painel na parte superior, então nós pegamos todo esse alinhamento de corredor, seguimos com o painel, inclusive para colocar os ar-condicionados, nós colocamos 2 cassetes de uma via nesse painelzão todo. Esse painel ele segue até o final fazendo o fechamento da porta de acesso da área íntima. E aqui a gente já começa com essa parte da sala. A sala, a gente também tem todo um toque muito elegante e sofisticado. Esse projeto todo ele tem muito esse toque, vocês vão notar. Então a gente tem aqui uma parte mais clara, um cinza mais claro na parte superior. A gente tinha um dente aqui ao final dessa parede, então a gente aproveitou para fazer esse espaço de armazenamento na parte superior. Mesmo assim, a gente seguiu com os frisos do painel, em todo o painel, nas mesmas dimensões, exatamente para que dê a impressão de que a gente não tem essa parte aqui. Então a gente tem esse apoio todo. O cliente aqui, desde o início, nos pediu também toda essa parte de sonorização, então a gente tem toda a automação, é uma casa toda inteligente. Então tudo aqui foi pensado também, o projeto também foi todo pensado junto com a parte de sonorização. Aqui na lateral temos a casa de princesa da Chloe, que vocês viram lá no começo do vídeo. E uma das coisas super legais deste apartamento é que ele tem uma vista muito interessante. Então ele é todo de vidro aqui. A gente fechou as cortinas para não estourar a iluminação, mas a gente vai mostrar para vocês. E como vocês já devem ter percebido, é um apartamento que a gente tem muito amadeirado escuro, toque de preto e um cinzinha mais claro. Esse casal, na verdade, a gente começou esse projeto só com o nosso cliente. Ele era solteiro quando a gente iniciou esse projeto. E a esposa dele, hoje, ela apareceu, né? Eles se juntaram quando a gente já estava na etapa de obra. Então as escolhas iniciais todas foram dele e ela complementou muito bem isso com a escolha dos mobiliários. Então o sofá verde, para dar uma quebrada nesses tons mais fortes. Esse sofá, ele é lindíssimo, a gente adora ele, é o Gomos da Líder. Ele é um sofá que você pode montar e aqui não foi diferente. A gente fez ele todo sob medida. Um dos pedidos que eles queriam é que tivesse uma área de sofá para a sala de TV extremamente confortável. Então vejam só que ele é o tamanho de uma cama. E a gente fez o quê? Parte lisa aqui nessa área da sala e a gente veio com ele abraçando esse aparador que vira já para a sala de jantar. Então a gente tem esse uso, ele faz toda essa parte. A gente tem inclusive ali uma mesinha de centro incrível, todas com os pés em mármore, que também faz já a vez dessa salinha de estar. A gente fez esse aparador no tamanho certinho, encaixando o fundo aqui do sofá, exatamente para que a gente conseguisse ter esse espaço.
E aqui ao lado dessa ponta que a gente tem já um banco maravilhoso também. Eu vou deixar aqui embaixo de quais são as lojas, porque eu sei que vocês também têm dúvidas. Então, esse espacinho a gente conseguiu criar um pequeno estar, que ficou bem interessante, porque a gente tem a ponta do sofá ali. O banco, ele também tem um tom de madeira um pouco mais escuro, com a palha e o couro. O couro aqui a gente usou também muito, porque é também um material natural. A gente quis seguir muito essa paleta do marrom, dos tons terrosos, né, mais escuros, e o verde ele ficou como destaque. Aqui o piso, sempre gosto de comentar quais foram os revestimentos usados. Aqui a gente usou um revestimento da Portobello, que é o A Eterna. É um revestimento que eu gosto muito, que ele tem realmente uma textura muito próxima do travertino, ele é muito parecido com o real, mas ele tem a facilidade do porcelanato. Então a gente usou aqui ele nos tamanhos de 1,20 por 1,20. E aí a gente já vai para a sala de jantar. A sala de jantar, eu falo que ela é um acontecimento. Porque nós temos a escultura superior, é uma escultura, tá? Ela foi feita por uma artista plástica pensada para o ambiente. Então ela é toda nesse dourado mais queimado. Ela foi feita especificamente para eles. E ela realmente não é uma luminária, ela é uma escultura com iluminação. Então ela traz toda essa combinação do apartamento e ela tem toda essa arte que a gente conseguiu introduzir aqui. A mesa, para dar uma clareada, a gente trouxe uma mesa clara, porque a gente já tem bastante os painéis escuros, o painel aqui das lastras no preto. Então uma mesa clara, orgânica, os pés em laca. E as cadeiras, como a gente também tem muitas linhas retas no projeto, vocês devem ter notado que é tudo muito reto. Essa cadeira, que ela é da Woodmobile, uma cadeira linda que a gente gosta muito de usar nos projetos. E notem o quanto ela deu uma leveza também para cá. Ela deu uma quebrada. O assento em couro, o tom da madeira um pouquinho mais claro do que a gente tem em todo o apartamento. Essa é uma dúvida que muita gente tem, se a gente precisa usar o mesmo tom de madeira para tudo. E não, a madeira ela é um elemento natural que ela combina muito bem em várias tonalidades. Esse painelzão a gente fez aqui como um aparador da sala de jantar. A gente tem 3 lastras também da Portobello, uma chapa metálica aqui no meio como uma prateleira, e aqui ao final nós temos um quadro também que traz o toque do dourado, né, desse alaranjado, um tom de terracota com o preto. Então a gente tem toda essa combinação. Aí a gente tem o que? Uma cozinha integrada. Mas antes de eu chegar na subcozinha, eu quero mostrar um detalhe para vocês que também faz parte de um ponto estrutural desse projeto. Essa caixa toda aqui é shaft, exaustor da churrasqueira, a gente tem toda uma estrutura aqui. Então o que nós fizemos? A gente deixou a estrutura, né? Então a gente tem aqui o pilar revestido na marcenaria. Aqui nós fizemos uma adega iluminada. Olha só que bonita, na parte interna a gente tem a serralheria bem fininha, como a gente usou bastante em todo o projeto. A porta em alumínio, a lateral em alumínio. E aqui, parece imperceptível, a gente ainda ganhou um espacinho. Peraí que até eu... fica difícil de achar. É para eles terminarem de colocar tanto parte de despensa como mais vinhos. Então a gente ainda ganhou um espacinho aqui de armazenamento. Seguimos o painel aqui nessa área e aqui a gente já começa a cozinha. Cozinha, temos uma super bancada de apoio, seguimos com a mesma cadeira, exatamente para ter a mesma conversa, né, que a gente tem ali na área da sala. Aqui tudo em quartzo, então a gente veio com essa área de bancada um pouquinho mais baixa, na altura para uso de cadeira, e aqui a gente veio com a área de bancadas de cozinha. Fizemos a soltura aqui do armário, do gabinete, com iluminação. Então ficou muito legal, porque a gente tem como é uma cozinha integrada, a gente precisa muito pensar em diferenciais que a gente não fique com uma cozinha tão com cara de cozinha. Então temos aqui cooktop na ilha, colocamos a coifa em preto, exatamente para ter a mesma combinação que a gente tem de todos os acabamentos. Fizemos uma serralheria superior com uma tela toda frisada aqui, com iluminação. Então a gente tem uma ótima iluminação aqui de bancada. Vindo para cá, né, fundo da cozinha, o que nós temos? Aqui nessa caixa que vocês estão vendo é a lavanderia. Então a gente conseguiu manter a lavanderia isolada
E ainda assim temos um super espaço de cozinha. Então, espaço de cozinha aqui no fundo. Nós temos, sempre quando a gente tem esse tipo de porta de abertura de geladeira, muito importante ficar atento à abertura dela quando a gente tem um dente. Então aqui nesse caso a gente tinha esse dente, se a gente colasse ela aqui, ela não ia abrir integral. Então nós fazemos aqui, ó, um pequeno dispenseiro com essas gavetas que fica super prático e ele é de uma certa forma estreito, ó, então ela consegue aproveitar aqui com bastante itens. A geladeira, e aqui é um espaço de café. Então a gente tem na parte de baixo um louceiro com uma gaveta interna, que ela colocou toda a parte de jogos de mesa. E na parte superior nós fizemos um armário também em serralheria, né, em alumínio, fazendo esse fechamento e tendo a mesma combinação que a gente tem ali na área da sala, da adega, que aqui segue o louceiro. Na lateral, uma torre de fornos. E aqui vocês podem notar que, como a gente não quer chamar tanta atenção para esse espaço, que ele não é tão... que a gente quer deixar ele neutro, a gente fez ele nesse cinza mais clarinho. Assim como toda a cozinha. Então, deem uma olhada para esse lado de dentro da cozinha, toda iluminada. Aqui, ó, na parte interna. As gavetas, tá vendo? Todas com iluminação. Aqui a gente tem a lava-louças. E aqui, escondido, atrás desse super pilar que eu mostrei para vocês, nós temos a parte de lavar. Então, a cuba. Aqui na parte de trás fizemos calha úmida. E reparem só, eu não sei se vocês notaram que a gente tem esse mesmo revestimento lá na sala. Então, para a gente não ter muita mescla, é um ambiente único, é um ambiente que a gente não quer, né, encher muito de informações, então a gente trouxe o mesmo revestimento que nós temos na sala, nós trouxemos para cá. E aí aqui tá o truque do apartamento. Girando aqui da cozinha, nós temos a churrasqueira. Então a churrasqueira, ela fica um pouco escondida, né? A gente não vê a churrasqueira lá da entrada. Ao mesmo tempo, a churrasqueira, ela faz o uso da mesma pia da cozinha. Então, a gente tem bancada de apoio, temos cervejeira, aqui os espaços também para bebidas com a iluminação. Aqui nós temos o porta-temperos da própria área da churrasqueira. Fizemos essa parte de baixo com respiro para a churrasqueira. E eu não mostrei alguns detalhes aqui da cozinha, mas o que eu acho muito legal desse projeto é que a gente conseguiu criar nesse espaço que normalmente as pessoas veem como algo negativo, né, um pilar muito grande na sala, a gente conseguiu atribuir e esconder os pontos que a gente não gostaria. Então deixa eu mostrar nos detalhes aqui na cozinha, que eu acho que vale muito a pena. Bom, fizemos aqui nessa primeira porta aquela gavetinha com lixo. E aí eles usam a parte superior para guardar tudo que é do lixo, né? As sacolinhas. Aqui é uma parte que a gente tem gostado muito de fazer. Dê uma olhadinha aqui. A gente faz um gavetão com o espaço das tábuas, ó. E aí eles até colocaram aquecedor aqui e tudo mais. Esse espaço, ele tá super próximo da churrasqueira. Aí a gente centralizou essa área molhada, né? Com a parte de cuba. E aqui a gente deixou esse espaço para panelas, porta-temperos e as gavetas. Sempre muito próximo de tudo que eles usam. Lixeira quadradinha, embutida, então tá cortando aqui os alimentos, já joga no lixo. A gente deixa tudo bem funcional. Mesmo quando é um apartamento grande, a gente também tem que pensar na funcionalidade. Painel que vocês viram que a gente tem na cozinha, ele ficou muito interessante porque a gente não tem cara de cozinha, né? A gente tem um super painel aqui e fizemos aqui, ó, duas esculturas bem bonitas e aí a gente trouxe elas no clarinho exatamente para dar destaque nesse painel. Quero mostrar para vocês agora a lavanderia. Vamos lá? Fizemos a porta mimetizada para ficar bem discreto e temos uma bela lavanderia. Nós temos duas máquinas aqui nessa parte, um tanque,
Trouxemos também o revestimento preto que a gente tem lá, aqui para dar acabamento, pra gente ter a mesma, né, os mesmos elementos. Aqui na parte superior, a gente fez esse armário que vocês já estão cansados de ver, mas ele é super importante porque ele dá acabamento, né, para toda a parte de aquecedor, o Smart Start. Então aqui nós conseguimos ganhar um bom espaço aqui no final, que é aquele espaço vertical, né, para panos de chão e também vassouras. E nós temos esses pequenos armarinhos superiores. Aqui, por ser ele bem estreito e a gente precisar de espaço para descer o varal, a gente colocou 2 varais menorzinhos, ó. Então, se eu tô aqui, eu consigo descer esse varal, pendurar as coisas e subir ele de volta. E a gente colocou ele com essa parte de tela superior, porque acabar conseguindo aproveitar bem para secar. Então a gente colocou 2 desse estilo. E aqui a gente tem a área técnica dos ar-condicionados. Na verdade, todo ele é um só, né? Ele é o VRF que a gente chama, então é uma máquina muito grande. E a gente tem ele aqui. Então o bom dessa lavanderia é que, eventualmente, se eles querem secar melhor as roupas, dá para abrir essa janela. Vai eu tentar no vídeo não consegui. Mas dá para abrir essa janela e ter uma boa ventilação aqui para esse espaço. Então mesmo a gente aproveitando para não ter uma lavanderia integrada com todo o espaço que a gente tem e deixar ela mais isolada, a gente conseguiu aproveitar bastante todos os espaços, criando uma boa circulação na cozinha e um bom espaço de lavanderia. Um apartamento tão grande, tão bem pensado, todo cheio de pontos ali que a gente analisou para ficar funcional, a gente teria que ter uma boa despensa para atender as necessidades dessa família. Então aqui nós temos um freezer, que é excelente, né? A gente consegue ter mais espaço de armazenamento aqui e todas as prateleiras com iluminação. E ela conseguiu fazer uma ótima... Eu falei até pra ela que eu tô com inveja dessa despensa, porque na minha casa não duraria um dia essa organização toda, mas olha que impecável que ficou. Na parte de legumes, ela deixou os potinhos aqui, e aqui ela fez ainda ó, a organização das louças dela, dos suplás, com a organização na parte de baixo. Então aqui tem uma boa despensa, como a porta é reflecta, é importante ficar mais organizado, principalmente quando tá com a luz acesa, porque dá para ver de fora, mas teria a opção, obviamente, de fazer uma porta fechada, caso né, a casa não seja tão organizada. E também a gente pode, deixa eu até procurar aqui, apagar a luz, que vocês vão ver que a gente tem a parte interna dela. Eu vou apertar todas as luzes, gente. Ó, quando a gente fecha, quando a gente apaga a luz, a gente não consegue ver. A gente fica com ele totalmente refletivo, ó. Então, caso a despensa esteja desorganizada, é só apagar a luz que tá tudo certo. Ponto também que eu não tinha comentado, aqui nós temos a entrada de serviço desse apartamento e eles têm aqui nesse cantinho toda essa parte aqui dos aspiradores inteligentes. E agora eu vou mostrar para vocês o lavabo. Claro que num apartamento tão lindo e elegante desse, o lavabo não poderia ser diferente. Impecável também. Temos um lavabo completamente... Vamos falar que ele tem um toque. O que nós temos aqui? Piso e parede todo no revestimento orgânico, que é um revestimento que a gente adora usar, que tem essa cara mais spa que a gente fala. Na parte superior, o painel no mesmo tom que nós temos no apartamento, com um acabamento preto aqui, dividindo os dois revestimentos. Bancada branca e um detalhe super bacana que a gente tem é que a gente fez assim, esse furo aqui na bancada para colocar uma planta maravilhosa saindo daqui, para trazer toda essa essência que a gente trouxe dos revestimentos, dos acabamentos, aqui pro lavabo também. O lavabo não precisa ser sem graça. Espelho orgânico, que é a nossa marca registrada, estava faltando nesse projeto, né? Mas realmente aqui no lavabo fez todo sentido, porque é um lavabo um pouco mais orgânico, mais leve. Cuba preta, fosca. E olha só, uma combinação super ousada que a gente faz, e a gente usou aqui, foi a torneira no dourado, não no preto, exatamente para criar um destaque entre esses dois elementos. Parte de baixo com um pequeno gabinete, no amadeirado também, e bacia preta, que a gente tem aqui. Eu quero saber o que vocês acharam desse projeto, porque pra mim, eu vou falar que eu acho que é um dos meus preferidos.
meus queridinhos. Área íntima, como vocês viram, a gente tem aqui essa porta que fecha e cria um pouco mais de privacidade. Aqui a gente já tem a mudança do piso, então a gente vai do porcelanato para um piso vinílico, bem clarinho também. A gente tem aqui um perfil de transição que fica super delicado e dá acabamento também para essa troca de piso. Corredor, a gente tem o primeiro quarto, que é o master, home office e lá no final o quarto de hóspedes. E um detalhe que eu queria muito mostrar aqui desse corredor é que a gente tem aqui, ó, a foto dos cachorros. Quando a gente começou o projeto, ele já tinha os 3 cachorros e a esposa dele veio com mais uma cachorrinha, que é a Chloe, que vocês viram lá no começo do vídeo. E a gente pediu para fazer sob medida, todo pensado, a gente pediu as fotos para eles e a gente fez todo decorado assim. Vou até colocar aqui para vocês aqui embaixo no descritivo de quem é esses quadros. Então a gente fez todo, realmente feito à mão, todo pintadinho, do jeitinho que eles fizeram, com as cores que eles fizeram, para ter aqui a lembrança dos 4 cachorros, que são super importantes para eles, faz parte da família. E aqui desse lado a gente fez uma iluminação com uma arandela que fica bem aconchegante aqui no corredor. Então esse corredor ele não tem muitos elementos, mas ele traz essa essência da casa. E aqui atrás da porta nós temos um roupeiro com espaço aqui, super organizado, como vocês já viram que ela é bem organizada, temos todo esse espaço de armazenamento aqui no corredor. A suíte master do casal é uma suíte super aconchegante. A gente fez aqui uma cama mais baixa, uma cama em marcenaria. Então a gente tem um colchão alto, a cama ficou de uma altura alta, mas a gente tem ela como base em marcenaria, bem baixinha. E a gente aproveitou para seguir com as mesas de cabeceira e o painel também da cama nesse mesmo tom da madeira. Então a gente tem a mesa de cabeceira aqui lateral bem baixinha também, com uma gaveta. Aqui a gente tem um detalhe super legal. A gente fez todos os móveis aqui na Delano. E essa cabeceira, a gente parece uma cabeceira estofada, mas ela na verdade é uma textura que chama Intrecciato, que é exclusiva da Delano. Eu vou pedir para o André mostrar bem de pertinho. A gente tem uma textura super gostosa, bem aconchegante. Ela tem essas tonalidades mescladas que criam essa volumetria. Então a gente tem todo esse painel, aí a gente fez em volta essa parte toda no amadeirado para deixar bem aconchegante. As 2 arandelas laterais com o mesmo acabamento. Essa cliente, ela tem esse cuidado maravilhoso com as roupas de cama. Todas as roupas de cama são das Trussardi, e aí ela tem essa delicadeza aqui de colocar as iniciais, o que ficou realmente assim completo o quarto, né? É a finalização do quarto. Então a gente tem aqui já a porta do banheiro, e esse quarto ele é bem grande. A gente tem aqui esse aproveitamento desse espaço, que a gente já usou como closet. Aqui a gente tem o seguinte, é uma janela em L, então a gente aproveitou esse espaço aqui para deixar o banco, esse banco bem gostoso. Vocês vão notar que no apartamento a gente tem tapetes maravilhosos, então a gente tem 2 tapetes aqui super importantes e imponentes também. Então aqui no closet, um tapete mais colorido, que ele tem uma carinha de aquarela, como se ele tivesse sido pintado em aquarela, super bonito, com os tons de verde e terracota. E aqui no quarto a gente tem também um só texturizado no off-white, que é um tom que a nossa cliente gosta bastante. Aqui na parede, na frente da cama, a gente aproveitou que tinha um bom espaço aqui, né, de fundo, e fizemos também um armário bem grande. A gente continuou com os armários que a gente tem ali na área do closet, a gente também aproveitou aqui. Então a gente tem sapateiras todo nesse lado, eles têm aqui toda a parte de som e Alexa embutidos nesses painéis. E também temos a cortina que traz esse aconchego, né? Que fecha o quarto e deixa realmente o ambiente muito gostoso. Aqui desse lado, que é onde o André está, mas eu quero mostrar pra vocês, a gente tem um quadro lindo. Na verdade, a escolha aqui dos quadros desse apartamento foi algo que a gente fez junto com os clientes, de uma forma muito pontual, realmente pensada em cada ambiente. Então aqui a gente trouxe é como se fosse uma pedra cortada, uma pedra natural,
E aí a gente tem todas essas texturas e as tonalidades da pedra nesse tom de verde, que é um tom que traz tranquilidade, que traz essa calma para esse espaço, que é um espaço que deve ser relaxante. Temos um espelho de corpo inteiro aqui, nessa lateral, que era um pilar, e uma boa iluminação. Então, a iluminação, super importante falar de iluminação, o que a gente costuma fazer? Isso, inclusive, é uma pequena regra, né? Nunca usar a iluminação diretamente no lugar de uso de cama, por exemplo, então, em cima da cama. A gente sempre coloca nas laterais e notem que aqui a gente tem pouquíssima iluminação. Temos um spot de cada lado da cama, um spot na frente, 2 spots na frente da cama e só uma boa iluminação mais forte aqui, onde está o closet, que são os 2 perfis de LED voltados para os armários. Esse armário é bem grande, a gente tem 2 portonas aqui, então a gente conseguiu um bom aproveitamento e reparem, sempre um bom espaço, um espaço livre, um espaço de uso do quarto, porque nada pior do que a gente ter aquele espaço todo enclausurado, né? Principalmente quando a gente tem realmente uma amplitude. O banheiro da suíte, tiramos a porta e fizemos essa porta no amadeirado para criar esse painel. Esse banheiro, gente, eu acho que... Eu tô pra falar que eu acho que esse é um dos meus preferidos de todos os projetos, porque ele tem uma sensação de spa, e esse foi o primeiro pedido desse cliente. E até contei um pouquinho lá na sala, mas contando um pouco mais, esse cliente, quando chegou para fazer o projeto conosco, ele era solteiro. E a Lívia, a esposa dele, apareceu ali no meio já da obra. Então a gente fez algumas mudanças de mobiliário, que foram as escolhas dela lá na sala, mas o restante foram todas as escolhas dele. Então vocês vão notar que a gente tem muito do preto, desses acabamentos um pouco mais masculinos, no caso, né? Porque era uma escolha dele inicialmente. Mas esse daqui foi um banheiro que ele falou, eu quero um banheiro bem aconchegante. E a gente fez o quê? Seguimos com o painel no teto e um detalhe importante, o painel no teto, a gente colocou ele até o limite do box, então a gente não tem umidade que chegue no painel, a gente fica com o painel bem protegido, um box piso-teto, todos os acabamentos em preto, fizemos essa serralheria linda aqui para apoio das toalhas, olhem só, e aí novamente as toalhas super bonitas, todas personalizadas. Aqui vocês notaram no projeto que a gente usou muito um tom de madeira mais escuro, porque realmente era a intenção de ser um apartamento mais fechado. O gabinete todo no amadeirado, com os puxadores no preto, os metais no preto. E nesse banheiro nós usamos um revestimento que é o que a gente usou no piso da sala, que é o A Eterna, tanto piso como parede. Esse revestimento ele imita um travertino, então ele é um revestimento muito agradável, porque ele tem uma sensação de spa, ele traz essa natureza do travertino. Aqui, na parte interna do box, a gente veio com esse revestimento também da Portobello, se não me engano, mas eu vou deixar no descritivo, porque a memória da pessoa às vezes falha. Ele tem essas nuances de verde, com um pouco do azul, então realmente fecha essa questão do spa, de parecer que a gente tá naquele ambiente. A gente colocou aqui 2 prateleirinhas, a pedido dela, pra gente ter mais espaço também, não fizemos nicho por conta de ser estrutural essa parede e aquela. E aqui a gente tem um banheiro que ficou muito mesclado, né? Tanto esse tom do travertino, com esse acabamento preto e o verde aqui dentro. Foi um banheiro que eu achei que ele ficou assim muito agradável, muito gostoso. E pessoalmente, gente, assim, ele tá uma delícia. A gente tem também um acabamento de madeira aqui na lateral, junto com a porta. Então quando a gente fecha a porta, a gente tem todo esse acabamento aqui do banheiro. Essa é a segunda suíte, é um home office, então um escritório. A gente precisava fazer, e foi um dos pedidos do cliente ali lá no início, de um bom espaço de home office. Então uma boa bancada, espaço para as cadeiras, ele usa bastante, ele trabalha basicamente de casa e ele pediu aqui realmente um bom espaço. Então aproveitamos esse espaço, fizemos aqui na parte de cima também
um armário com essa parte de estante. Essa estante ficou linda, que a gente fez ela mesclada a madeira com a serralheria preta, que deixa muito delicada as prateleiras bem fininhas. Então aqui a gente tem toda essa parte aqui, que eles usaram como esse decorativo, com os livros, as prateleiras, olhem que delicadeza que fica. E aí aqui a gente fez essa extensão toda de bancada, com as gavetas aqui também na lateral. A parte de baixo eu já mostrei bastante para vocês, mas é sempre bom lembrar que ajuda muito essas portinhas aqui, que a gente consegue deixar toda a fiação. Então a gente fez uma cava bem longa aqui para embutir as fiações, para deixar as tomadas aqui na parte de cima, que acessa todas essas gavetas aqui na parte de baixo. E a gente tem aqui o outro lado, que inclusive é o fundo quando ele está fazendo as reuniões dele, que são as guitarras dele. E aí foi um pedido que ele fez lá no começo também, que ele tivesse as guitarras. Aqui o tijolinho branco para dar esse toque um pouco mais rústico, também trazer essa essência, né, da musicalidade. E aqui era para eles terem colocado um sofá, mas eles têm 3 cachorros e 2 deles são bem grandões. Então eles acabam usando aqui com espaço para deixar as caminhas dos cachorros e tudo mais. Aqui temos uma super varanda que a gente vai mostrar em breve para vocês, que é onde os cachorros ficam. E a gente também fez adaptações ali para os cachorros terem um espaço. Para quem tem cachorro grande em casa principalmente, usa aquele Wheezy, que é o tapetinho, que tem um ponto para água e a saída já direto para o esgoto. Então a gente também já deixou os pontos aqui, deixamos também um ponto de água para encher o bebedouro. Então esse espaço aqui foi feito todo para eles, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então aqui tem essa varanda bem grande e a gente já deixou ela toda preparada para os cachorros. Então tem aqui o cantinho de alimentação deles, ali tem o espaço para o bebedouro. A gente também deixou os pontos hidráulicos. Inclusive aqui, ó, eles usam com a mangueira para limpar todo o espaço. Esse armário, nós fizemos um armário de serralheria, então ele é todo em ferro, exatamente para que guarde e molhe e possa fazer esse uso aqui no dia a dia. Então a gente fez ele em ferro para facilitar o uso. Então a gente fez já o espaço pensado. E aqui a gente tem uma vista, que esses prédios aqui tem essa vista maravilhosa, para quem gosta de São Paulo, quem não gosta acha uma loucura, que tem aqui a vista da Marginal Pinheiros, com o Rio Tietê aqui, e essa vista bonita que a gente tem aqui vendo Morumbi, Santo Amaro, todos esses espaços aqui que formam essa cidade tão caótica que é São Paulo. Esse é o banheiro do home office e a construtora ela entrega acabamentos excelentes, então piso e parede completos, todos portobello e tem um tom muito bonito. Então nós decidimos manter todos esses acabamentos de parede e piso, bancada branca em quartzo para dar um bom acabamento. E aí os gabinetes foi usado o mesmo amadeirado que vocês viram em todo o apartamento, a gente usou aqui de forma bem clean mesmo. A ideia desse projeto é algo mais sofisticado, mais elegante. Então a gente tem menos informações nos ambientes como a gente tem aqui, mais leveza. Aqui nessa lateral que a gente tem próximo aqui da bacia nós fizemos os gavetões e aqui 2 portas. E o box ele fica aqui atrás da porta, a gente tem um bom box e vocês vão notar que a gente aproveitou para não estragar o revestimento existente, não fizemos o nicho e aí colocamos uma pequena prateleirinha no quartzo branco combinando com a bancada. E o último quarto, quarto de hóspedes, a gente trouxe uma paleta bem neutra, então tanto em papel de parede quanto no armário. E aí a gente tem um complemento aqui da cama, que é uma cama tamanho queen, que ela seguiu a paleta também com a parte de roupa de cama. Um quadro também na mesma paleta. Aquela arandela lindíssima que ela faz essa combinação também. Então é um quarto bem aconchegante, a gente tem textura nos papéis de parede, tanto acima da cama quanto no lado da televisão, texturas diferentes que se complementam e que trazem esse aconchego. Na cabeceira, um amadeirado um pouco mais escuro, que foi usado em todo o apartamento, para a gente também manter essa questão do aconchego, sendo mesmo assim um quarto um pouco menor, mas a gente tem um bom espaço tanto de armários, como também de uso do quarto. Então a gente conseguiu aproveitar bem, deixar um quarto aconchegante para os hóspedes.
é o banheiro da suíte de hóspedes. Esse banheiro e todos os banheiros que a gente tem aqui nesse apartamento, eles têm os revestimentos muito bons. Então nós mantivemos os revestimentos entregues pela construtora, que é da Porto Belo. A gente manteve ele também, tem um tom, uma paleta muito próxima do que a gente usou também, né, em todo o apartamento, esse tom mais pro bege. A bancada é uma bancada nova, toda em quartzo. O gabinete a gente também usou esse tom do amadeirado um pouco mais escuro. Deixamos um banheiro bem neutro também aqui, a gente não realmente usou esse ambiente para ser um ambiente leve, então por isso que a gente fez essas combinações com a pedra branca, o revestimento mais no tom de bege e o gabinete no amadeirado mais escuro. A gente tem um box muito bom aqui, bem grande, que tem esse... E a gente também, como já tínhamos o revestimento, optamos por não fazer o nicho, principalmente por conta de acabar estragando o revestimento existente. Então colocamos essa prateleirinha. A gente sempre opta por colocar essa prateleira um pouquinho mais inclinada para frente, para que não acumule água no fundo. Ou uma outra opção é fazer umas ranhuras na parte de trás dela e inclinar ela para trás, para que essa água escorra por trás. Então eu espero que vocês gostem desses detalhes mais técnicos que vocês sempre nos perguntam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse projeto, das texturas, dos acabamentos. É um projeto muito elegante, muito sofisticado, como eu comentei com vocês. E para quem não conhece, eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo. Os nomes dos acabamentos, dos revestimentos, das lojas. Então já deixo aqui para vocês saberem também de onde são. Muito obrigada e até o próximo vídeo.